O Livro dos Espíritos reúne mais de 1000 respostas dadas pelos espíritos superiores com o auxílio de diversos médiuns sobre a vida presente e a vida futura. Foi adotada a seguinte legenda de cores: preto, perguntas; azul, respostas dos espíritos; laranja, notas de Allan Kardec. Capítulo 1. Deus. Deus e o infinito. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima de sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela própria coisa. É definir uma coisa que não é conhecida por outra que também não o é. Provas da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pôde fazer alguma coisa. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? Que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não seria fruto da educação e das ideias adquiridas? Se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse apenas produto de um ensino, não seria universal, e como sucede com as noções científicas, só existiria nos que houvessem podido receber esse ensino. Poder-se encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primeira da formação das coisas? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são, em si mesmas, um efeito que deve ter uma causa. Que pensar da opinião que atribui a formação primeira a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. A harmonia que regula as forças do universo revela combinações e propósitos determinados e, por isso mesmo, denota um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Onde se vê, na causa primeira, uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si e é por isso que se julga um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Julga-se o poder de uma inteligência pelas suas obras.
Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primeira é, portanto, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios realizados pela inteligência humana, ela própria tem uma causa, e quanto maior for o que realize, tanto maior há de ser a causa primeira. Essa inteligência superior é que é a causa primeira de todas as coisas, seja qual for o nome pelo qual o homem a designe. Atributos da divindade. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então ele faz da divindade uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, isto é, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria assim feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Panteísmo. Deus é um ser distinto, ou teria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair.
Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada sabeis. Deixai, pois, de lado todos esses temas. Tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos desembaraçardes delas, o que vos será mais útil do que quererdes penetrar o que é impenetrável. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Os que professam essa doutrina pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não existindo vazio, ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, já que tudo é parte integrante de Deus, Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? A razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em escala maior o que somos em menor escala. Ora, transformando-se incessantemente a matéria, Deus nesse caso não teria nenhuma estabilidade e estaria sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem conciliar as propriedades da matéria com a ideia de Deus sem que ele fique rebaixado em nosso pensamento, e nenhuma sutileza de sofisma conseguirá resolver o problema de sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema acima está em contradição com as suas propriedades mais essenciais. Confunde o Criador com a criatura, exatamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro, mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou.